aqui, em ti eu sou discípulo. Paz e graça, glória a Deus. Amém. Que Deus possa estar nos disciplinando, nos mostrando realmente como a gente deve viver, esperar realmente a sua vinda. Capítulo de Isaías, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 49 do livro de Isaías, versículo 15. 49, 15 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: caso pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda amamenta, de sorte que não se compadece do seu filho, do seu bem, mas ainda que esta vier a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei. O que Deus está dizendo, que se uma mulher que ama, mulher realmente ama os seus filhos, ama as suas crias, protege de todo jeito. E Deus está dizendo, se essa mulher esquecer desse filho, que ela amamenta, que ela cuida, se ela esquecer, eu, de maneira nenhuma, me esquecerei de ti. É isso que Deus ele tem aqui para cada um de nós. Ele não esquece da gente. É por isso que ele deixa realmente alguns lembretes aqui na sua palavra, para que nós, no decorrer da nossa caminhada, está aqui no lembrando das 10 virgens, que ela tinha tudo em comum. Eram virgens, puras, estavam esperando o Senhor. Tinha azeite, mas uma delas tinha mais. E o texto lá vai falar que ela, o seu senhor, o seu esposo, demorou muito. Isso quer dizer o quê? Que nessa caminhada, irmão, Jesus, às vezes, ele não pode vir para mim, eu posso me arrebatar a qualquer momento, ser parecido a qualquer momento. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ele diz que vem, ele cuida dos seus, ele cuida de mim e cuida de você. Mas é só através da palavra dele. Da palavra dele que vai nos lapidar o que realmente precisamos na nossa vida. E essa jovem, elas, sabe, 5 delas se esqueceram do seu Senhor. Ainda quiseram realmente atrapalhar
né? Aquelas outras que foram prudentes, foram fiéis a Deus. E no capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus ele vai falar sobre essa situação, entrando no capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 24 de Mateus, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio um dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão os dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia e hora vem o vosso Senhor. Mas, se considerar isto, se o pai de família souber em que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidarem, o Filho do Homem virá. Então, essa é a situação que Jesus ele deixou cada um de nós no decorrer da nossa estadia aqui na Terra, a procurar realmente a viver. Porque tem dias, irmãos, que eu e você vamos estar desapercebidos, pensando que podemos viver uma vida comum. E esses homens, essas pessoas, ele está ensinando aqui, mostrando que ele vem, que ele veio resgatar a sua igreja. Mas, olha o que ele fala aqui sobre a situação, no versículo 35. Passará o céu e a terra. A terra realmente, irmão, ela tem um tempo de limite. Mas a palavra de Deus aqui para nós, ela não vai ter limite. Ela vai lhe cobrar aonde você estiver. Se você está vivendo uma vida carnalmente ou uma vida espiritualmente. Se você morreu em Cristo ou não morreu em Cristo, ela não vai voltar vazia. Ela vai dar um pago a mim de acordo com o que eu estou vivendo no meu dia a dia. De acordo com o que eu estou vivendo hoje, amanhã, se Deus permitir. E sobre o meu passado, ele já está escrito no livro, para eu ser julgado segundo o que está escrito. Por isso,
irmão, que o Espírito Santo deixou escrito aquilo lá em Isaías. A mãe pode esquecer, a mãe pode desprezar, mas eu não vou lhe desprezar. Eu vou lhe apanhar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Cada um de nós, irmão, vamos estar debaixo do poder de Deus. Mas qual é o lado do poder de Deus que eu vou querer realmente estar? De lado bem-aventurado, entre na posse do reino, ou malditos, apartai-vos de mim, se separem de mim. Deus, ele deu o melhor dele para nos resgatar do império das trevas, para nos purificar e nos dar vida, porque cada um de nós, no decorrer da nossa vivência em Cristo, a gente vive morto espiritual. E é através da palavra que a gente vai ter o alimento do leite espiritual para ter capacidade a entrar no reino dos céus. É realmente nascer de novo. Mas quando eu posso nascer de novo? Eu dei o primeiro passo no batismo, eu nasci naquele momento. O Espírito Santo entrou dentro de mim. Mas o que eu preciso no decorrer, depois que eu saio do batismo? Porque eu vou para o deserto, eu vou ser tentado. O diabo vai chegar para mim e vai me oferecer tudo deste mundo, como ele fez com o próprio Cristo. E a gente tem que estar perto. Como foi que Jesus ele estabeleceu aquela conversa com Satanás? Satanás disse: filho garoto, está escrito sobre ti. Está escrito. Mas transforma essa pedra em pão, eu acredito em ti. Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá da palavra de Deus. É por isso que no meu batismo eu batizei, mas quando eu saí de lá, eu era praticamente um leigo. Eu precisava de alguém estar me auxiliando, me ajudando, me carregando, para me crescer espiritualmente em Cristo e ter as atitudes de cristão. Porque ele diz que as minhas palavras não passarão, mas o céu e a terra vai passar. São limitados, mas a palavra de Deus ela não é limitada. Ela vai me buscar aonde nós estamos, seja para a coisa eterna ou seja para a perdição eterna. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha só o que Jesus ele vai esclarecer aqui no versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. O espírito não sabe, o macumbeiro não sabe, o pastor não sabe, o padre, muito pior, ele não sabe. O próprio Jesus, ele não sabia. Porque aqui tem um contexto aqui de judaísmo. Porque o casamento judaico era quem dizia: filho, vai casar com aquela moça, era o pai que mandava. Então Jesus está aguardando a sua igreja, que somos nós, pura, sem mácula, sem ruga, é essa que vai subir. É você, irmão. E devemos
no decorrer da nossa estadia, que está realmente enchendo nossos candeeiros. O candeeiro enchendo de óleo para poder viver a caminhada. Porque eu não sei a hora que ele vem. Ele pode vir agora. Ele pode vir daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos eu não estou mais aqui. Mas ele vem. A palavra de Deus diz que Deus, ele é tão cândido, que ele não quer que nenhum se perca. Mas que aquela pessoa está indo para aquele canto, o inferno se converta e volte para o caminho da salvação. É essa a vontade de Deus para mim e para você. Por isso ele deixou aqui escrito: a mãe vai abandonar o filho, mas eu não é somos filhos. E ele vai nos disciplinar. Vai nos dar ousada, vai nos ajeitar, vai nos botar no canto, para a gente realmente se ligar. Então, meu irmão, não se engane, que ninguém sabe o dia. Ninguém sabe. O que vai acontecer? Vai acontecer, irmão, sinais. Vai acontecer coisas no nosso meio. Guerra e rumores de guerra. Porque a palavra de Deus diz: está acontecendo. Hoje tem uma guerra civil no nosso meio, que a gente é uma guerra civil, jovem matando jovem. A gente não pode mais pisar no campo planital. Planital não pode pisar mais no outro campo. Você acha que não está acontecendo os sinais? Está acontecendo os sinais. Mas Jesus disse que eu vou colocar vocês no meio dos escorpiões e no meio das serpentes. E vocês têm que trabalhar lá. Vocês têm que viver essa mudança. Então, o perigo está aí. Mas perigoso, irmão, está para quem está pregando fora. Ontem eu assistindo um negócio, uma filmagem, tinha assim umas 10 pessoas, ou umas 7 pessoas negras, dentro de uma cova, em pé, e as pessoas enterrando elas vivas. Está acontecendo. Vivas. Enterrando vivas, as pessoas em pé e as pessoas enterrando, né? Porque elas estavam falando de Cristo Jesus. Estavam ensinando sobre a salvação. Estava falando sobre você está em pecado, você necessita de Jesus. Jesus pagou os seus pecados. Viva com Jesus que Ele lhe perdoa. Tudo isso as pessoas pregando, ensinando. Mas nós, irmão, não chegou ainda a nós uma perseguição como essa. Mas se chegar, o nosso fruto de lábios, que a gente canta, todo mundo, aonde a gente vai se reunir para louvar o nome do Senhor, as dores,
realmente alicerçado na palavra de Deus, com os cântaros cheios. E além disso, levando um na mão aqui. Precisamos disso. Porque as coisas estão acontecendo. Muitos de nós estamos com os olhos fechados, não vendo realmente o que está acontecendo no nosso meio. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele vai fazer uma comparação do nosso tempo hoje com o tempo de Noé. Assim como era no tempo de Noé. Olha o que a moçada estava fazendo no tempo de Noé. O que as pessoas estavam fazendo? Porquanto, assim como nos dias anteriores, antes do dilúvio, comiam e bebiam. Todo mundo curtindo a vida, se embriagando, comendo, vivendo a vida, comiam e bebiam. Estavam se casando e estavam se dando um casamento, tentando fazer família. Talvez algumas estavam grávidas, outros estavam tendo aquele momento amoroso no dia do dilúvio, estavam se dando em casamento. União carnal, o que o escritor quer deixar escrito aqui. Estava se dando. Em outras palavras, sendo amor. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmão, Jesus, ele está nos avisando. Essas colocações que Jesus deixou aqui, é porque Deus, ele não nos deixa desamparados. Ele nos ama verdadeiramente. Ele quer que cada um de nós vá morar com ele eternamente. É isso que ele quer. Não é para deixar você assombrado. É para chamar a sua atenção, para você viver uma vida vigilante. Vigilante em oração. Vigilante em falar do Senhor Jesus. É essa a vigilância. Procurar viver uma vida prática em Cristo Jesus. Porque se não for assim, a gente vai ficar fora, como muitos ficaram. Muitas pessoas perderam a salvação porque não acreditaram que os 100 anos que Noé pregou foi pouco. Quantos mil anos Jesus já deu para nós? Para a gente estar ouvindo sobre a sua vinda. E talvez pensando que ele não vem. E não vir, a gente pode talvez ficar fora. Então, ele vai dizer que nos dias de hoje, nos dias da vida do nosso Senhor Jesus, vai ser assim.
Versículo 40. Dois estarão no campo. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Por que um vai ser levado e deixado o outro? Porque talvez uma não tenha o Espírito Santo. Ou talvez tenha o Espírito Santo, mas não obedece ao Espírito Santo. Você se lembra do capítulo 7 de Mateus? Que as pessoas vão no final também dizer: Senhor, mas eu fiz tudo isso em teu nome. Mas eu não conheço nem o Senhor nem a Senhora. Mas eu fiz. Mas eu não conheço. Irmão, a nossa vigilância agora. Esse é o momento de nós encher os nossos cântaros. Essas palavras é para fazer cada um de nós acreditar que existe um Deus e Ele vai buscar um povo. É isso que nos mostra. Ele vai deixar um e vai levar o outro. Ele é ruim? Ele é mau? Não, ele vem para todos. Mas nós, pela nossa dureza de coração, podemos perder a nossa salvação. Como assim? Vou usar eu aqui. Eu estou em casa, acontece alguma coisa, eu dou aquela brigada com a patroa lá em casa. Aí vou dormir sem pedir perdão, deixando a pessoa também com raiva. Eu estou com situação, eu estou me mostrando que eu estou sendo um cristão. Eu estou plantando, como diz Paulo, a raiz de amargura. Essa raiz de amargura, em cada briga que acontecer, vai ser falado sobre aquele ponto. Mas lá no ano de 2070, tu fez isso comigo. Briga constante. Então, eu posso, irmão, ir me deitar e não me levantar. A palavra de Deus diz: cuida com teu irmão enquanto tu está a caminho. Fala com ele enquanto tu está a caminho. Porque depois, irmão, não tem como voltar. Não tem como voltar. Eu sei que cada um de nós estamos querendo melhor para o nosso conjunto. Mas a gente tem que, no decorrer da nossa vida, começar a olhar a nossa vivência. Porque quando ele aparecer no céu, um vai ser levado e deixado no outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Ele está falando de trabalhos aqui no tempo da pessoa de Cristo Jesus, que é a plantação, campo e moinho. Irmão, nós estamos, no decorrer da nossa vida, nós estamos trabalhando aqui, debaixo dos olhos de Deus. Mas eu estou vigilante, eu estou olhando o meu tratamento, as minhas coisas que eu estou fazendo com as pessoas por aí, estão sendo praticamente honestas, procurando realmente nunca sobressair
sair ganhando uma coisa ilicitamente. É isso. Nós devemos viver essa vida santa e pura. Porque esse versículo 40 e 41 é bem importante. Aí ele vai fazer um fechamentozinho aqui no 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que vem o vosso Senhor, a hora que você vai ser ou deixado ou levado. Precisamos, irmão, estar vigilante, mas é vigilante com a nossa vida. Primeiramente, é com a nossa vida. Eu tenho que ter cuidado com minha vida. Eu tenho que dizer coisas lá em casa, mas com amor. Eu tenho que exortar com prudência, para não sair também do trilho. Porque se você for olhar para as meninas aqui, as 5 meninas chateadas, as que eram prudentes. A vida também do teu azeite. Começaram a trabalhar a vida daquelas moças. Mas as moças foram duras, foram pesadas. E disseram assim: não, nós não vamos dar. Porque se eu der, vai faltar para mim e para você. E aí como é que vai ficar a situação? Foram duras. Sai e vai encher, vai comprar. E quem vende? Isso é uma palavra. Mas essa é a situação real da igreja de Cristo hoje. Nós estamos se enchendo com óleo do celular. Aquele celular, a gente dorme com ele aqui, a primeira coisa que a gente pega é o celular. Aí gruda ele aqui, e aí vai de novo, olha de novo, pesquisa de novo. Irmão, nós somos a palavra de Deus. Essa é que tem que estar na minha vida. Isso aí é bom, mas é um perigo enorme para cada um de nós. É muito perigoso. Muito perigoso. Eu estou vendo cada vez que está mais perigoso. Aí, um dia, eu estava, sabe por quê? Estava com o TikTok e o outro lá, o negócio lá, aquele lá. Aí eu mandei uma mensagem dizendo para ela, sabe por que eles disseram, irmão, não tem isso não. Isso aí, amém. Opa, eu entendo Deus, irmão. Eu estava perdendo tempo com essas coisas. E realmente ganha o nosso tempo. Ganha o nosso tempo. Mas é ruim a gente ouvir. Eu não tenho isso. Está mostrando que a pessoa está buscando uma salvação. Está buscando uma vida de purificação. E quanto mais tempo a gente passa com ele na mão, mais longe a gente fica da palavra de Deus. Eu queria que hoje, né, que todos nós deixássemos nosso celular de negação de mim. Vocês fariam isso por Jesus? Por Jesus, irmão. Olha só como é que está a nossa vida. Para você ver. Não, ninguém ia mexer. Você deixava aqui, eles descarregavam, ficava aqui, a gente pegava só domingo. O que é isso aqui?
você com jejum. Mas também deixa o bem. É isso que Deus ele quer de cada um de nós. Para terminar aqui. Mas, versículo 43, mas considerar isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse roubar a sua casa. Você sabe quando é que um ladrão pode fazer o visita na sua casa? Ninguém sabe. É por isso que a gente tem que dormir pouco, ser vigilante, que a vinda do Senhor virá igualmente com a visita do ladrão. Ele não vai avisar o dia que ele vem para você, para mim ou para a igreja. Por isso, versículo 44, por isso, ficai também vos apercebidos. O que quer dizer isso? Vocês estão sendo avisados. Vocês estão sendo avisados. Ficai avisados, apercebidos, porque a hora que não cuidar, o filho do homem ele vai vir. Você acredita? Você acredita que Deus vai vir? Amém. Então fique vigilante, irmão. Fique vigilante. A nossa mãe, os nossos pais, às vezes ele pode nos esquecer, nos fazer sofrer. Mas esse Deus que nos deu a vida, ele não quer fazer nenhum de nós sofrer. Por isso que ele avisa na sua palavra: eu estarei sempre com você. Amém? Amém. Amém. Possamos, irmãos, estar vigilantes, esperando e aguardando ansiosamente a vida do Senhor. Amém? Como uma noiva que espera o noivo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quarta-feira estamos aqui, no final, possamos estar orando uns pelos outros. Amém? Dia 17, né, assim como o Cláudio anunciou que nós temos que estar vigilantes, né, sobre o caminho de Jesus, e dia 17 nós possamos estar aqui anunciando para os incrédulos. 17, né? Ele vai voltar, Amém. e vai julgar. É. Evangelho de 17. 17. Vamos orar, Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus majestoso, eis-nos aqui, Senhor. Perdoa, se ainda estamos, Senhor Deus, um cordão umbilical do mundo, Senhor Deus. Se ainda estamos encordados, enrolados, com tantas coisas, Senhor Deus. Perdoa, se às vezes estamos pedindo, Senhor Deus, que o Senhor retarde a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Esse dia, Senhor Deus, nós não sabemos, Senhor Deus. E muito obrigado por o Senhor ter nos ocultado isso, para que nós não viéssemos, Senhor Deus, pensar em desfrutar e imaginar que naquele dia conseguiríamos nos resolver em cima da hora. Perdoa, Senhor Deus, se mesmo assim estamos vivendo dessa maneira. Estamos, Senhor Deus, buscando os Teus caminhos, mas muitas das vezes ainda estamos, Senhor Deus, com um olhar para o mundo. Muitas das vezes ainda estamos tentando resolver coisas que não fazem mais parte, Senhor Deus, de nós. Nós temos agora um novo rei, nós temos um novo pai, Senhor Deus, que é a Ti. Nós temos uma nova pátria que não é aqui, Senhor Deus. Nós temos uma nova família que Jesus é, claro, a nossa família, Deus, que ainda não veio, precisamos resgatar, pregar, mas, Senhor, que possamos abandonar tudo aquilo que nos atrasa, Senhor Deus, a progredirmos nos Teus caminhos, Senhor Deus. E que a Tua volta para nós não venha ser, Senhor Deus, o desespero, não venha ser uma perda, não venha ser, Senhor Deus, o adiantamento, não, Senhor Deus.
possamos estar ansiosos, nada, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, e que quando o Senhor vier, possa ser encontrado, sim, justo, Senhor Deus. Sabemos que é difícil, mas, Senhor, nos conserva, Senhor Deus, que possamos ter perseverança, não desanimar, Senhor Deus, e progredir cada vez mais nos teus caminhos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, o dia qual o Senhor escolheu. Estivemos aqui, Senhor Deus, para partir o pão, para anunciar a volta, para anunciar a morte de teu Filho Jesus Cristo, até que Ele venha. Que o Senhor possa receber nossas vidas, que o Senhor possa receber os nossos louvores, que possamos sair daqui, Senhor Deus, alimentados da tua palavra, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor Deus. E sabemos que hoje aqui foi ministrada a tua palavra, Deus, aquilo que precisamos ouvir, que possamos assim deixar ela, Senhor Deus, nos contagiar, Senhor Deus, e reinar em nossas vidas. Te pedimos por cada vida, por cada lar, por cada família, Senhor Deus, do mais velho ao mais novo. Te pedimos aqui para essa vizinhança, Barroso, desse bairro ao qual a igreja se reúne, é luz, Senhor Deus, e sal da terra aqui presente nesse bairro, Deus. E que nesse dia, como o Cícero falou, Senhor Deus, que possamos estar desde já, Senhor Deus, orando, Senhor Deus, nos preocupando, intercedendo e colocando nas tuas mãos, Senhor Deus, cada lar, cada pai de família, cada mulher, cada jovem, cada criança, Deus, para que naquele dia nós venhamos anunciar, Senhor Deus, o arrependimento, a volta de teu Filho Jesus Cristo, que possamos vir cheios do teu Espírito Santo, é claro, Senhor Deus, como semeadores, que possamos lançar a semente e saber que não depende de nós o solo e que não depende de nós o crescimento, mas, Senhor, de nós depende o semear e o levar. E que nós não venhamos, Deus, negligenciar isso que nos foi confiado, Senhor. Seja conosco, porque nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.